2017 é o ano em que o acidente com o Césio 137 completa 3 décadas. Aqui, em Abadia de Goiás, estão os rejeitos de uma história que marcou Goiânia e não pode ser esquecida. Por isso, esse episódio do Enredo Cultural conversa com artistas que valeram de suas produções para dar visibilidade, informar e, principalmente, transformar um assunto tão sensível em arte. O acidente com o Césio 137 pautou vários artistas que usaram o episódio para realizar produções como forma de protesto e também para relembrar este caso triste na história de Goiânia. Por isso nós estamos aqui na rua 57, no número 60, com o Aurélio e com o Igor. O Aurélio, que é da banda HC 137, e o Igor é do grupo Vida Seca. Como que surgiu a HC 137? O HC significa Horrores do Césio 137, é de 1988, um ano após o acidente, né? E foi a primeira banda punk de Goiânia e veio com essa temática, né? De revolta, inclusive porque por causa dessa situação, né? Igor, você não acompanhou esse episódio tão próximo, mas através do Vida Seca vocês realizaram algumas produções nos últimos anos, né? Sim. A primeira produção nossa aconteceu em 2007, quando completou 20 anos, né, do acidente. E pra gente foi bem interessante, foi um primeiro momento que a gente entrou, a gente que sempre trabalhou com sucata, né, que sempre teve essa coisa também de catar, sucata da rua, né, então acaba que o caráter da nossa banda nos aproximou, né, das pessoas, nos aproximou da história do Césio e das pessoas que viveram essa situação, que foram vítimas, né? E a gente fez posteriormente um CD que veio se chamar Rua 57, número 60. Né? A gente fez um clipe no nosso DVD, no nosso primeiro DVD, que é esse clipe que tem a performance, que é uma videodança, né? Que meio que refaz o caminho de uma das pessoas contaminadas. Trabalhar o Césio, esse episódio do Césio, como foi? As letras, cara, assim, era um protesto mesmo, a forma assim, que a gente tinha de lidar com isso na época, né? E tem várias letras de temática do Césio. Tem uma música chamada Lady das Neves, né, que está no segundo disco. Tem uma música chamada Lixo Radioativo, que está no primeiro disco, que é o nome da primeira demo, de 89, do pessoal da segunda formação. Então, tinha a ver com a nossa temática, sabe? Assim, pobreza, política, descaso público, criança abandonada, tudo era o molho dessa revolta aí. Bom, a gente daqui a pouco continua com esse bate-papo. Vamos assistir agora ao Musicofilia e a gente volta já. Olá, eu sou o professor Robervaldo Linhares Rosa, da EMAC, Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, e vou falar sobre um personagem muito importante, muito embora esquecido da nossa história, que é Aurélio Cavalcante. A figura de Aurélio Cavalcante está muito relacionada ao piano, porque ele foi um grande pianeiro, aquele músico que se alugava para tocar em bailes, em festas, em casas de chá, no cinema mudo, por exemplo. E ele tem uma característica muito importante que, mesmo naquele tempo, ele foi um grande empreendedor, que a música popular ainda era vista com um certo desdém
e as pessoas viam com uma conotação melhor, com representações mais elevadas, a música erudita. E ele não, ele tocava exatamente as valsas, as polcas, os schottisches, aquelas músicas que animavam as festas dos bailes e do Segundo Reinado. Então, Aurélio Cavalcanti ele consegue transpor a ambiência do choro, o nosso gênero nacional, para o piano. E sim, aí ele embala as festas, não daquele povo pobre do choro, da Cidade Nova, mas agora ele embala as festas dos palacetes do Catete, dos palacetes do Jardim Botânico, das cidades, dos bairros famosos, da elite carioca daquele momento. Como exemplo, eu vou tocar a Chorosa, que é uma peça exatamente que mostra o papel da flauta e principalmente da baixaria, fazendo toda essa ambiência. Muito embora Aurélio Cavalcanti tenha editado, publicado mais de 200 obras, o seu nome foi muito famoso na época dele, nos dias de hoje quase não se sabe desse personagem, quase não se sabe da sua música. Então esse silêncio em relação ao seu nome realmente precisa ser quebrado, precisa ser rompido para que o nome dele volte a ser tão importante na música brasileira. Então, eu sou o professor Robervaldo Linhares Rosa, da EMAC, e falei um pouco com vocês sobre Aurélio Cavalcanti, esse grande pioneiro da Belle Époque brasileira. Bom, na música nós estamos vendo que artistas utilizaram o acidente aí do Césio 137 como um tema para suas produções, mas nas histórias em quadrinhos nós também temos aqui o Ronaldo Zaharias, que criou esse HQ 137. Essa história fala de quê, Ronaldo? Bom, é basicamente uma história de terror, mas regional. Se passa em Abadia de Goiás com o tema do Césio 137. Por que você escolheu esse tema aqui como uma linha para essa história? Foi algo que eu sempre tive bastante curiosidade. E durante a minha infância aqui em Goiânia é um assunto que nunca foi muito mencionado, nem em escola, nem pelas pessoas mesmo. Aí eu quis tentar resgatar um pouco isso. Essa história aqui, ela narra o quê? Conta pra gente. Bom, é um grupo de amigos que resolve passar um final de semana em uma casa próximo ao depósito radioativo de Abadia de Goiânia. Lá eles acabam encontrando, como eles mesmos dizem, mutantes caipiras radioativos. Nessa história aqui, você criou apenas o roteiro. Sim, sim. Como que foi o processo de produção? Porque ele foi feito aí a 6 mãos, né? Bom, inicialmente eu comecei o trabalho com o Rodrigo Espiga. Ele fez todo o conceito dos personagens, me ajudou um pouco na história também, algumas melhorias. Infelizmente, por conta de uma lesão, ele não pôde concluir o projeto e a gente teve que ir atrás do Edumena. A pesquisa foi mais por parte das pessoas mais velhas que vivenciaram como elas eram tratadas fora do estado, como as pessoas viram o acidente em si. Ronaldo, valeu. Obrigado. Ô, Rodrigo, uma tendinite acabou tirando você de fazer a ilustração final desse projeto, mas você acompanhou toda a concepção, né? Sim. Como que é esse processo de criar a imagem para o roteiro de uma pessoa que também, quando escreveu, tinha uma expectativa de imagem ali? Eu sempre falo que é a parte mais complicada de fazer o quadrinho, né? Você amarrar todas as pontas soltas do que tem no roteiro, transformar isso numa narrativa visual que coerente, né? Faça sentido do início até o fim, como imagem mesmo.
o Edu Mena foi quem fez aqui a ilustração principal, apesar de que aqui no final do livro a gente consegue, da historinha, a gente consegue ver algumas ilustrações que você começou a criar. E como que ele entrou nessa história para poder atender a sua expectativa de imagem e a expectativa que o roteirista também já tinha? Não, o Mena já é bastante conhecido da galera aqui de Goiânia, né? Ele tem tempo, ele desenha para o mercado internacional de quadrinhos, né? Então, assim, ele foi meio que a escolha mais óbvia pra gente mesmo. A gente sabia que ele conseguiria dar conta do recado, né? E faria um trabalho bom. Qual tem sido a recepção de quem tem lido essa história? Sempre legal, né? Eles curtem o tema da história, né? Além de falar sobre Césio, ser uma história de terror, né? Com muita influência da década de 80, todo mundo acaba curtindo. Que se passa em Goiás? Que se passa em Goiás, né? Então a galera costuma curtir mesmo os eventos. Antes de ir para o intervalo, eu quero que você conheça um designer que utiliza letras para fazer a sua arte. É o Kaique Fernandes, com sua caligrafia no Dicionarte. A ideia da caligrafia é que cada ferramenta que você utilizar, ela vai dar uma expressão diferente de resultado. Então, praticamente não existe limitação de material. Se a gente for pegar, por exemplo, os alfabetos feitos com ferramenta de ponta chata, a gente pode ir desde cálamo, que é uma ferramenta de bambu feita artesanalmente, até pincéis usados na construção civil, por exemplo. Talvez o material mais fácil sejam os marcadores, né, que são esses daqui alguns exemplos, que existem de vários tamanhos, várias cores, e por ser um material que tem a ponta rígida, ele é mais fácil porque você não precisa se preocupar tanto com a pressão e com a leveza que você coloca na hora de executar os traços das letras. Geralmente, quando a gente vai fazer a caligrafia, principalmente para quem está começando, é sempre interessante a gente fazer uma grid para delimitar o tamanho das letras que a gente está fazendo. E aí a gente usa como base a própria ponta da ferramenta para delimitar esses tamanhos. Então, a gente divide as letras em 3 partes, basicamente, que é a altura de X, que é a parte das letras minúsculas, como o A, o próprio X, o I, por exemplo. E aí, no caso do alfabeto fundamental, são 5 tamanhos da ponta. A gente tem as ascendentes, que são os traços que extrapolam a altura de X, como no B, por exemplo. E as descendentes, que são os traços que vão para baixo da linha de X, como no P ou no Q, por exemplo. A gente tem basicamente 2 princípios. O primeiro é o princípio do ângulo, que a gente sempre deve manter o mesmo ângulo para o mesmo tipo de letra. Então, se eu for fazer uma letra A, por exemplo, eu vou manter o mesmo ângulo e só vou mexer a ferramenta sem mudar o ângulo dela. Então, o ângulo mantém o mesmo. E o outro princípio é o que é chamado de translação, que é justamente esse movimento sem girar a ferramenta, sem mover ela. Então, eu mantenho o ângulo e mexo praticamente só o meu braço, sem fazer nenhum movimento girando a ferramenta que eu estou utilizando. Eu sou o Kaique Fernandes, hoje eu falei um pouco sobre caligrafia artística e espero que todos tenham gostado. Até a próxima! O Enredo Cultural de volta. Hoje nós estamos mostrando algumas produções artísticas que utilizaram o episódio do Césio 137 como pauta. Eu estou aqui com o Aurélio, da banda HC 137, e também com o Igor, do grupo Vida Seca. Veja você o tamanho da gravidade, porque 8 dias após, ou seja, no dia 30 de setembro, é que eu fui monitorado pelo pessoal da CENEM, pelo Donald. Estava com uns 15 anos de idade na época, né? Lembro
o pessoal aqui nem fazendo a triagem aqui no ginásio vermelho, a gente indo para a escola, e o clamor público, o medo, né, principalmente o terror, muita falta de informação. Hoje a banda HC 137 ela não está 100% ativa. Ela não né? está nativa, na verdade, ela acabou em 2008. Ela se apresenta de 5 em 5 anos, na época do episódio do SESI. episódio do SESI. Esse assunto você acha que é um assunto que ainda precisa ser melhor discutido, que não pode cair no esquecimento? Eu acredito que não, né, cara? Principalmente para que não ocorra de novo, né? Você pega a Alemanha, eles não escondem o nazismo, né, cara? Eles debatem que é para realmente não esquecer que aquilo aconteceu e para que aquilo não se repita. Exatamente. Né? Então, isso precisa ficar vivo e a gente, mais do que nunca, precisa ser solidário a essas pessoas, os bombeiros, os policiais, militares, né? Entendeu? Os Que foram profissionais profissionais da saúde, né? Eu acho que Quem registrou os momentos, igual você lembrou, o jornalista, né? Sim. Bom, daqui a pouco a gente volta a conversar aqui com o Aurélio e com o Igor. Agora nós vamos assistir o UFG na Cidade e já já nós estamos de volta. Essa exposição, ela na realidade tem uma base de uma exposição que se iniciou na Itália em 2015, que também se chamava Estética da Miséria, e que nós resolvemos trazer para cá com a intenção de integrar todas as disciplinas do curso em todos os períodos, para que tivéssemos um resultado comum e que esse resultado fosse a estética da miséria. Então, a ideia não era reciclar, mas mostrar que atrás daquilo que a gente não consegue ver como belo, existe uma beleza. Então, a gente abre esse questionamento. Essa exposição, ela integrou os professores e integrou também os alunos de todos os períodos. Como que foi esse processo? Na verdade, foi um processo que a gente foi construindo, né? E na verdade ainda está em construção, porque é um processo, de certa forma, pioneiro aqui no design de ambientes, e a gente teve que nos reunir muitas vezes e integrar as turmas de todos os períodos, que foi a maior complexidade. A gente teve com a proposta da Estética da Miséria desenvolver uma cadeira com cerca de R$15. No caso, a gente tem aqui na faculdade um local que é descartado as cadeiras que não tem mais uso. E aí a gente pegou só o esqueleto dela, no caso, para poder desenvolver todo o design da nova cadeira. Porque nós temos uma visão, por exemplo, que tudo que é interessante, tudo que é bonito, tudo que é esteticamente atraente é europeu. E a gente tenta trabalhar aqui dentro do curso do design de ambientes uma ideia que seja inovadora nesse sentido. Que ela busque, por exemplo, traduzir aspectos da cultura que ainda não são vistos socialmente como algo bonito, como algo interessante ou esteticamente belo. Quando a gente fala em inovar na educação, nesse processo de ensino e aprendizagem, um projeto como esse aqui seria colocar em prática isso? Seria bem colocar em prática isso. Eu acho que são duas vertentes que a gente pode colocar como inovar, que seria essa interdisciplinaridade, né? E ao mesmo tempo colocar um tema anual e uma temática semestral. Então isso, na verdade, tornou o processo mais completo, né? E mais complexo. O que mais te impressionou, Igor, quando você foi fazer esse processo de pesquisa para a produção do videodança, da performance? As histórias em si, né? As histórias individuais, assim, né? O enterro da Lady das Neves, né? As imagens são muito tristes porque parte da população que morava perto do cemitério não queria que ela fosse enterrada. Então, no dia do enterro teve briga. Como que foi transformar tudo isso em arte? Você trabalhar um tema que tem tanta tristeza, tanta tensão, ter que falar sobre isso, né? Principalmente por Vida Seca, que sempre foi uma banda
que, de certa forma, teve uma ludicidade no que ela fazia, né? Porque eu acho que é muito fácil você falar de forma banal, assim, de uma coisa que é muito tensa e que isso, dependendo da forma como você fala, isso soa como uma agressão para quem foi vítima ou para quem viveu aquela situação, né? Galera, valeu demais. Agradeço, muito obrigado prazer. por nos ajudar a contar, relembrar esse assunto. Se você mora em Goiás, possivelmente já ouviu a voz do radialista que nós vamos conhecer no Retrato Cultural de hoje. Confere aí. Ô, meu povão apaixonado, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou o Lázaro Santos, Cowboy da Poeira, o mais apaixonado do Brasil. Nasci na cidade de Nova América, na região do Monchão, São Pedro. De lá vim para Goiânia para estudar. Antes passei pela cidade de Tapaci, onde por 5 anos estudei no seminário claretiano lá de Tapaci. Mas eu queria trabalhar além no estudo. E aí apareceu uma vaga de trabalho em Campinas, numa empresa chamada TV Fiscal, onde a gente tinha que fiscalizar os comerciais de televisão. O Deco, que era o diretor da TV Fiscal, falou, vamos trabalhar lá na Rádio Clube. Aí eu comecei a trabalhar na Rádio Clube de operador de som, fiz um teste para poder apresentar programa na Rádio Clube de Goiânia. Aí para você que está aí ouvindo esse programa que está sendo gravado aqui hoje, através dos profissionais da UFG, para quem não conhece o estúdio que o Lázaro Santos trabalha aqui na Rádio TRFM, esse clima de alegria, de paz, de amor, de sinceridade, com muita fé em Deus, tocando as modas bonitas e apaixonadas. Recebi um convite para vir trabalhar aqui em cima, na Rádio Riviera de Goiânia, por onde eu trabalhei muitos anos. Da Rádio Riviera, fui para a Rádio Jornal de Goiás. Da Rádio Jornal, fui para a Rádio Brasil Central de Goiânia, onde também eu fazia programa cedo e à tarde. E da Rádio Brasil Central de Goiânia, me fizeram um convite para vir trabalhar na Rádio TRFM de Goiânia, onde, graças a Deus, estou na Rádio TRFM de Goiânia. Simone, vamos nós, é a sua, é a nossa TRFM Goiânia. Aonde quer que você esteja, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está perto, você que está longe, a você que está na cidade maravilhosa. Eu costumo dizer o seguinte, que eu vivo o presente, porque quem tem um presente ótimo, quem vive um presente ótimo, é sinal que vai ter um passado também feliz e vai ter um presente melhor ainda. Então eu vivo o hoje, o agora, esse minuto. E se eu sair daqui sem falar uma frase que virou marca nossa no rádio, essa aqui, ó. Vontade de meter o chifre no chão e sair arando. E firma o golpe, porque aqui com o Lázaro Santos é assim, ó. O laço é curto e o sistema é chifrudo e bruto. Vai! Esse episódio fica por aqui, mas no site da TV UFG você tem acesso a todos os nossos conteúdos gratuitamente. Também em nossas redes sociais você pode interagir conosco e receber conteúdos exclusivos. Nos vemos na próxima. Tchau!